Senhor, que alegria estar, Pai, na Tua presença mais um dia. Gratidão por essa oportunidade que nós temos de poder estudar a Tua palavra, Deus. Compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus, que o nosso coração, a nossa mente estejam totalmente cativos a Ti. Pai, que nós possamos nos entregar por inteiro ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, toca em cada coração, toca em cada um que está aqui, Senhor. Que nós saiamos daqui diferente de como nós entramos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toda preocupação, toda ansiedade, Pai, tudo aquilo que venha tirar, Senhor, o foco, que caia por terra em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a buscar o Senhor de todo o nosso coração, Pai. Te louvo, te agradeço pela vida de cada um que aqui está, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estamos então na última terça-feira do mês de junho. Última também palavra da série, né? Que nós temos, Aviva-nos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre preparando-se para o avivamento. E como nós já ouvimos, né, nas outras ministrações, o avivamento, ele é um derramar do Espírito Santo. E o avivamento, ele não acontece por acaso. O avivamento, ele não é assim, tipo, vai acontecer aqui, agora pronto, acabou. Mas sim de uma busca, né, de uma intimidade com o Senhor. Então não é simplesmente desejar o avivamento, não adianta nada desejar somente o derramar do Espírito Santo, se nós como igreja não fizermos a nossa parte. Eu gosto muito de um livro, já citei várias vezes, do Bispo Robson, em que ele fala do favor e a competência. O favor pertence a Deus, mas a competência é nossa. Então aquilo que nos compete, nós precisamos fazer. E aí o favor de Deus, aí o derramar de Deus vem sobre as nossas vidas. Então nós precisamos como igreja ter essa intimidade com o Senhor. Eu até estava comentando com o Leco, eu falei assim, o que o Senhor quer falar para mim, né? Sábado fiz o meu devocional, dizia, confia no Senhor. Domingo, confia no Senhor. Segunda, confia no Senhor. Só falta estar no devocional assim, continue confiando, não pare de confiar, né? Mas a gente precisa ter esse momento com o Senhor, de buscar Ele, de orar, de suplicar, de se humilhar na presença do Senhor. Então o avivamento, ele não vai acontecer por acaso. E nós sabemos e cremos nisso, porque a palavra nos diz que grandes coisas fará o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem preparado para a nossa vida. Mas nós precisamos buscar Ele de todo o coração. E tudo depende de um processo. A nossa vida, ela é feita de processos e nós precisamos aprender com o processo e permitir passar por esse processo. Não vai adiantar nada. Antes eu estava conversando com a pastora. Hoje o Vini está fazendo 11 meses, mas desde os 7 meses ele já fica de pé sem se segurar em nada. Aí eu falei, será que foi erro meu em não estimular ele para ele começar a andar? Mas eu sempre quis deixar ele no tempo dele e evoluindo, né? E ela falou, não, você tem que deixar realmente isso. O processo, né? Deixar ele passar pelo processo e não querer pular algumas etapas. E é assim na nossa vida. Nós temos que permitir esse processo, nós temos que passar por ele, mesmo a gente não entendendo muitas vezes, mesmo nós não compreendemos, mas nós temos que confiar no Senhor. Eu gosto de citar muito aquela passagem que Jesus, ele lava os pés dos discípulos, e quando então ele, vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala, não, mestre, não vai lavar meus pés. E ele comenta, olha, é necessário que eu faça isso hoje. O que eu faço hoje você não entende, mas lá na frente você entenderá. Por isso que é importante nós permitirmos passar pelo processo, mesmo não entendendo, continuar confiando no Senhor. Eu já ministrei outras vezes aqui, quando nós, infelizmente, passamos pelo processo da perda dos nossos 2 filhos, nós na hora não sabíamos, mas nós confiávamos no Senhor. E nós falamos, mesmo que tudo saiu do nosso controle, ainda assim não sai do controle de Deus. Então é esse processo de confiar, de buscar ao Senhor. E quanto mais você busca, muito mais você confia, muito mais você então compreende que mesmo saindo do teu controle, das mãos de Deus, nunca sai do controle. Amém? E nessa noite eu quero ministrar 2 tópicos, eu não vou me alongar. E eu quero comentar com vocês 2 tópicos para que o avivamento ele venha sobre a nossa vida. E o primeiro deles é criar um ambiente restaurado para receber o avivamento de Deus. Precisamos criar um ambiente
de restauração, para que nós recebemos esse avivamento de Deus. E eu quero ler com a igreja em João capítulo 15, versículo 12, um texto bem conhecido. Um versículo bem conhecido, que diz assim: o meu mandamento é este, ame uns aos outros como eu amo vocês. Quando nós sabemos quem somos em Deus, nós começamos a viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. Nós começamos a viver aquilo que nós realmente somos nele. Então não importa o que as pessoas vão falar, o que o mundo vai tentar distorcer, vai lançar sobre nós, nós sabemos quem nós somos. Então quando Ele fala assim, olha, ame uns aos outros como eu amo você. Então quando nós nos aproximamos de Deus, nós descobrimos qual é o nosso real valor. Nós sabemos realmente quem nós somos e sabemos qual é o valor que nós temos. Então não importa o valor que o mundo vai querer impor, vai querer colocar sobre a nossa vida. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós sabemos qual é o nosso valor. E se nós sabemos qual é o nosso valor, nós não nos entregamos a qualquer um, não permitimos qualquer situação, né, tirar aquilo que realmente nós somos. Nós entendemos que nós somos filhos de Deus, não somos criatura, né? Nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito dele, nós temos a presença dele e nós vivemos perto dele. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sei que o meu valor precisa ser imutável. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu sei qual é o meu valor. E não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa a tempestade, o meu valor não vai mudar. Ah, eu estou passando em crise, aí o meu valor vai mudar. Não, você não pode mudar diante da situação. A gente fala, né? A dificuldade apenas vai revelar. Eu comentei aqui, não lembro se foi terça passada, quando a gente confronta alguém, a gente conhece quem essa pessoa realmente é, né? Quando você confronta alguém. Então, quando você está passando por uma dificuldade, o seu valor não pode mudar. A situação que você está passando não pode mudar o valor que você tem. Quanto mais você conhece a Deus, independente da tempestade, independente da dificuldade, a tua essência vai continuar sendo a mesma. E você só entende o seu verdadeiro valor quando você é tocado pelo amor de Deus. Por isso que a Bíblia diz, né? O amor, ele lança fora todo medo. Quanto mais você se aproxima de Deus, que é amor, tudo de ruim vai sendo lançado para fora. Quanto mais você se aproxima de Deus, tudo aquilo que não faz parte de você é lançado para fora. Quando você realmente conhece o verdadeiro valor, é quando você é tocado pelo amor de Deus. Por isso que é importante nós nos aproximarmos dele, para que a gente tenha essa essência de Cristo. Ana, eu estou afastado do Senhor, eu estou passando por dificuldade, o meu valor ali foi balançado, eu perdi realmente quem eu sou. Então comece a se aproximar do Senhor. Dê um passo a mais para perto de Deus. E você vai começar a trazer essa essência de volta. O mundo, ele vai nos ensinar a valorizar coisas. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós não valorizamos as coisas, nós valorizamos as pessoas. Não é aquilo que a pessoa tem, mas aquilo que ela é. Por isso que a gente sempre fala, né? Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então nós como igreja também, o nosso papel é amar o pecador. Abominar o pecado sempre, mas amar o pecador. Porque quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais esse amor faz parte de nós. Mais essa essência de Cristo faz parte de nós. E nós amamos e enxergamos as pessoas como Cristo enxerga elas. Cristo enxerga o interior das pessoas, não o exterior delas. E quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós entendemos que precisamos criar esse ambiente restaurado para receber o avivamento vem sobre a nossa vida, o avivamento vem sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre onde nós estamos, o avivamento vem. Quando nós nos aproximamos ainda mais de Deus, o derramar vem sobre a nossa vida. E aí eu anotei aqui, você nunca saberá quem você é se não estiver envolvido com as coisas de Deus. Eu já ministrei aqui terça-feira passada e eu comentei sobre isso, né? Nós virmos para a igreja, mas nós nos envolvermos com a igreja. Não sermos, que a gente fala, né, crente de banco, mas envolva, sirva, né? Que você realmente possa estar envolvido com a igreja, com o que Deus tem para a sua vida. E aí você vai saber quem você realmente é. Eu gosto muito de servir, já falei várias vezes, né? Já fiz parte de todos os ministérios um pouco para servir. Até que eu tive que aquietar um pouco o facho, né? Mas
pasmem, né? Quem já me viu dançando pensa, sério que esse ser humano já fez parte até do Ministério de Dança? Sim, gente, até do Ministério de Dança eu já fiz parte, né? Mas eu gosto de estar servindo ao Senhor, seja no ministério, seja aqui à frente, seja nos bastidores, mas eu gosto. Porque quanto mais a gente serve, quanto mais nós servimos aos outros, nós estamos servindo a Deus também, mais nós descobrimos quem nós somos. Afinal de contas, servir é um ato de amor. Quando você serve sem esperar nada em troca. E isso vai revelando quem você realmente é. E aí, quando nós estamos servindo, quando nós estamos envolvidos, nós entendemos que nós não lutamos nenhuma batalha sozinhos. Quando nós estamos nos relacionando com a igreja, nós entendemos que temos uma liderança sobre nós. Nós permitimos ser liderados. E as batalhas espirituais nós não estaremos lutando sozinhos. Então, por isso que é importante estar envolvido. Por isso que é importante se permitir ser liderado. Quando nós falamos de liderança, nós não estamos comentando, você precisa estar à frente de um ministério, você precisa estar à frente de uma célula, mas estamos comentando, ei, existe uma liderança que está ali disposta para te cobrir espiritualmente, uma liderança que está ali disposta a orar, a jejuar, a estar batalhando junto com você. Por isso que é importante estar num corpo, criar raízes. E até quando falamos de raízes, hoje quando eu estava estudando, eu lembro a primeira vez que eu vim na igreja, né? Que eu realmente vim assim sozinha, disposta a ouvir o que Deus tinha me falado, né? Porque antes disso, eu visitei a Sara 3 vezes, em 3 pontos praticamente diferentes, né? Na igrejinha, depois na frente do lago. Eu e o Leco, nós fomos, mas só visitantes e, não permitimos ninguém se aproximar de nós, né? Então, quando eu falo que eu realmente estava disposta, foi quando o bispo Iris estava ministrando. E então, eu sentada no fundo, ele comentou, olha, nesta noite tem alguém aqui que precisa criar raízes. E aí, naquele momento, eu pensei, meu Deus, porque eu saí de casa disposta realmente a me firmar no ministério, né? Eu congregava em outra igreja, então eu sempre passava na frente da Sara e virava à esquerda para ir nessa outra igreja. E aí, naquele dia, eu falei, não, vou visitar essa igreja. E quando eu entrei, ele comentou exatamente isso. Ele falou, tem pessoas aqui, tem uma pessoa aqui que precisa criar raízes aqui. E aí eu pensei, será que sou eu? Aí eu falei, meu Deus. Aí ele falou, para você ter certeza que é Deus falando com você, o seu coração está incendiado. Parecia que alguém tinha tacado gasolina assim. Eu nunca sei, não sei se é assim que queima, né? Eu nunca me queimei com gasolina, né? Mas eu deduzo que seja assim, como se tivesse tacado gasolina no meu coração e metido fogo, assim, sabe? Estava incendiando o meu coração. E aí eu pensava, não é comigo, será que é comigo? E aí ele continuou falando, né? E você ainda está pensando, não é com você. E aí naquele dia, então, eu falei, Deus, então eu vou criar raízes aqui, mas é claro que teve todo esse processo, né? Que eu já falei outras vezes que eu entrava, quando o culto já tinha começado, e eu saía antes do amém, porque eu não queria muito contato com ninguém, né? E até que o Senhor foi me pegando, e graças a Deus hoje estou aqui, o Senhor me deu uma família abençoada também. Mas quando nós entendemos isso, que estar envolvido, criar raízes e permitir que alguém esteja te liderando, que alguém esteja te cuidando, que esteja te direcionando, vai fazer toda a diferença. E quanto mais você permite esse processo de Deus na sua vida, você vai descobrindo quem você é, a sua verdadeira essência. E aí vem o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, permitir esse vínculo, permitir estar debaixo de uma cobertura, né? Ouvir o líder, porque ele vê aquilo que nós muitas vezes não vemos. O líder, ele vê. Quem nunca, né, pegou e falou assim, meu líder me desafiou a ministrar na célula, o meu líder desafiou eu trazer um visitante, o meu líder me desafiou, sei lá, qual seja o desafio que ele deu. Você pensa, eu não sou capaz. Mas o seu líder, ele enxerga além de você. Nós viemos com muitas limitações, né? Viemos com várias palavras que muitas vezes foram nos ditas, que nós não conseguiríamos, que talvez não eram para nós nascer, que nós não vamos dar em nada. A gente vem com muitas vozes externas, né, que ficaram ali dentro de nós. E aí, quando vem uma voz positiva, aí a gente, não, eu não sou capaz. Não, porque lá, né, talvez alguém da sua família, um seu amigo, enfim, alguém que você considera, né? Porque palavras que fazem efeito são de pessoas que nós consideramos, né?
Então, eu falo sempre, se passar um ser estranho na rua e falar assim, Ana, teu cabelo tá feio, eu vou pensar, quem é você na fila do pão? Mas se alguém que eu considero chegar em mim e falar assim, Ana, teu cabelo tá bagaçado, dá uma boa, né? Dá uma melhoradinha aí. Eu vou ficar pensando, será que tá mesmo? Será que não tá? Né? Então, é isso, já fica aquele negócio assim. É um exemplo, né? Mas pessoas que você realmente considera, a intensidade da voz que vai vibrar dentro de você é muito maior. Então, por isso que às vezes, quando o teu líder te desafia, você pensa, não, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou dar nada. Porque lá atrás alguém disse isso. Mas quanto mais você caminha com a tua liderança, você vai começar a ouvir e ver que realmente você pode. Porque a tua liderança vê além do que você acha que você pode. Por isso, permita ser desafiado pela sua liderança. Né? Isso vai além de uma obediência, mas quando nós ouvimos a nossa liderança, nós somos abençoados. É o que a Bíblia diz. Confie no seu profeta e você vai prosperar. Quantas vezes nós já tivemos direção dos nossos pastores que eu pensei, tá doido, vai dar em nada. Mas eu pensei, vou obedecer. E quando você obedece, você fala, meu Deus, ele tinha razão, deu certo. Né? E é bíblico isso. É uma promessa de Deus, confia no seu profeta e você vai prosperar. Então se permita ser liderado, permita estar debaixo de uma cobertura espiritual, permita ter esse vínculo, crie raízes. Né? E aí, quando você criar raízes, permitir isso, você vai ver que o derramar do Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. Você vai começar a ter experiências com o Senhor. Né? E como eu comentei já esses dias, quando você recebe algo bom, quando você ganha um presente, né? Até a Graça comentou esses dias, né? Quando você ganha um presente, você quer logo usar. Então tudo aquilo que é bom, você quer compartilhar também. Eu gosto quando eu como alguma coisa, principalmente isso, né? O espírito de gordo é uma benção. Mas assim, quando eu como algo, o que eu mais falo, tipo, nossa, é muito bom. É muito bom mesmo, né? A gente até brinca que o Vini, quando tá comendo, ele fica... Quem come perto dele não tem sossego, assim, porque ele tá o tempo todo resmungando. Eu acredito que ele está falando, tá muito bom, né? Mas brincadeira à parte, quando vou experimentar algo bom, você quer compartilhar. Né? Quem nunca? Naquela loja o atendimento é muito bom, a comida lá é muito boa. E aí vai sim, por isso que fala, né? O marketing é isso, né? De boca em boca. Mas também uma pessoa que não gosta acaba, né, falando para várias pessoas. Mas quando gosta, também fala. Né? Então, assim, quando nós entendemos isso, permitimos que o ambiente seja restaurado para que o avivamento venha, nós não vamos nos conter. Quando o avivamento vem, quando o derramar do Espírito Santo vem sobre a sua vida, você quer convidar o máximo de pessoas. Você quer convidar a sua família. Né? Quem foi talvez uma revisão de vidas aí tá tipo doido assim, né? Querendo enfiar a Bíblia na cabeça dos parentes, querendo enviar a Bíblia nos amigos, né? Tipo, cara, você precisa ir para a igreja, você precisa conhecer a Deus, né? Tá aquele fogo. E que esse fogo permaneça em nome de Jesus para sempre, né? Para você realmente ganhar todos aqueles que estão ao seu redor. Porque tudo que é bom, nós queremos compartilhar. Amém? E segundo ponto, hoje eu estou falando rápido mesmo, né? Te prepara aí, pastor. Prepara para quê? Vamos lá. Segundo ponto, a força da sua entrega. Quero ler Lucas, capítulo 6, versículo 38. E diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Amém? Então, quando nós entendemos sobre essa força da entrega, sobre avançar, sobre ir além. E aqui nós acabamos de ler sobre a questão de que deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele está falando, lance a sua semente. Um agricultor, quando ele vai plantar, ele não sabe qual é a semente que vai germinar. Mas ele não deixa de semear todas as sementes que ele tem. E assim nós precisamos ser. Talvez você fale, vai falar de financeiro. Não, quando a questão de semente, quando é questão de ofertar, nós temos que entender que muitas vezes a gente precisa ofertar o nosso tempo. Você tem semeado a sua vida na presença de Deus? Tem semeado o seu tempo na presença de Deus? Qual tem sido a qualidade e a intensidade que você tem semeado para estar na presença de Deus? Qual é o tempo que você tem dado para Deus?
Você tem permitido ter esse momento com o Senhor? Então, assumir esse posicionamento, nos preparar para uma nova posição. Então, anotei aqui, assumir um posicionamento deixando de ser ouvinte e sendo um referencial. Qual tem sido o seu posicionamento? Você tem sido apenas um ouvinte ou você tem sido um referencial? As pessoas olham para você e elas conseguem enxergar Cristo através da sua vida? As pessoas olham para você e veem a diferença? Ou não? Fala, de que adianta você estar indo lá então se não está mudando, né? Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, quanto mais nós buscamos Ele, nós começamos a ser igual a Ele. Nós começamos a mudar da forma que nós pensávamos, da forma que nós agimos, como nós falávamos. Afinal de contas, quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Se antes nós praticávamos coisas erradas, falávamos palavrões, agora a nossa mudança é total, porque nós nos tornamos uma nova criatura. E qual tem sido o nosso posicionamento como igreja? Apenas ouvintes? Eu apenas ouvo ou eu tenho sido um referencial? As pessoas olham para mim e falam assim, nossa, né, eu quero um dia ser como você. Eu quero ter um dia ter a família que você tem, o casamento que você tem. Eu quero um dia poder ser assim como você é. Eu olho para as pessoas e eu falo assim, ai Deus, eu gostaria tanto de ser assim, mais mansa, né, mais calma, mais tranquila, né? Esses dias eu falei pro Leco, amor, pega tal coisa que está na segunda gaveta lá na cômoda. E aí ele estava lá sentado, já tinha ido e voltado. Ele falou, para pegar o quê? Eu falei, eu já peguei. Então dá esse tempo da pessoa levantar, ir lá, pegar, né? E eu já fui, peguei, né? Então assim, eu falo para Deus, eu gostaria de ser um pouquinho assim, mas, né, de boa, para dar ele essa oportunidade de levantar e ir lá buscar as coisas, né? Mas brincadeira à parte, o que nós realmente estamos buscando no Senhor? Em mudar, em ser diferente ou continuar sendo a mesma pessoa que sempre fomos? As pessoas olham e falam, mas eu não vejo nada diferente para você. Que nós realmente possamos assumir esse posicionamento de ser um referencial. Das pessoas olharem e falarem, eu quero viver isso que você está vivendo. Eu quero servir esse Deus que você está servindo. Você está passando pela dificuldade, mas você está dando glória a Deus, né? Você está passando pela prova, dando glória a Deus. Eu quero poder passar pelo dia mal, dando glória a Deus, mas estar no dia bom também continuar dando glória a Deus. Quando eu receber minha bênção, não deixar de estar na presença de Deus. Você ser esse referencial. Então, semeie o seu tempo para Deus, que você realmente permita ter essa intimidade com o Senhor, esse tempo de qualidade com Ele, permitir ouvir o que Ele tem para falar. Quantas pessoas falam, não escuto Deus, eu não sei o que Deus tem para a minha vida, mas você tem parado para ouvir o que Deus tem para te falar? Ou você está o tempo todo só ali, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu não sei o que lá. Você tem parado para ouvir o que Ele tem para você? Você tem parado para ouvir o que o Senhor realmente deseja para a sua vida? E isso você só vai ouvir quanto mais intimidade você tiver com Ele. Então, sairmos da posição de ouvinte e que nós possamos ser referencial de pessoas para sarar essa terra. 2 Crônicas 7,14, que é o versículo que nós temos, né, no ministério. Vamos lá, 2 Crônicas 7,14. Então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei os pais progredir de novo. Coloca na outra versão, que eu gosto mais da outra versão. Essa aqui não. Pode ser Almeida, pode ser... pode ser essa também. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, ou sararei a sua terra. Então, quando nós saímos dessa posição de ouvinte e nos tornamos, então, uma pessoa de referência, nós vamos sarar essa terra. E aí vem, então, justamente, quando o derramar de Deus vem sobre a nossa vida, é um derramar coletivo. O Espírito Santo não vai alcançar somente você, ele alcança todos aqueles aonde você passar, todos aqueles que você tocar. Então, quanto à sua energia, quanto da sua energia você tem buscado a Deus? Quanto da sua vida você tem permitido estar na presença de Deus? Eu já estou finalizando, se o louvor quiser subir.
Esses tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela falando muito assim, né? Ah, fulano de tal, aconteceu isso na vida de fulano de tal, olha que incrível que Deus fez. Nossa, veio isso, aquela pessoa foi abençoada. E enfim, né? Falando muito do testemunho dos outros. E aí eu olhei para essa pessoa e falei assim, olha, eu acho que está na hora de parar de viver dos testemunhos dos outros e você começar a viver do teu testemunho. Viver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas isso só vai acontecer quando você permitir Deus agir na sua vida. Quando você começar a semear o seu tempo na presença de Deus. Quando você utilizar a sua energia para buscar o Senhor. Quantas pessoas nós ouvimos que falam, porque lá na vida da... Perdão. Lá na vida da Jéssica, né? A vida da Jéssica, nossa, Deus tem abençoado ela. Agora ela está num novo estúdio, né? Ela saiu do estúdio que ela estava antes, foi para um novo estúdio. Nossa, ela é uma designer incrível, né? Ela tem milhares de pessoas que ela dá curso em nome de Jesus. Tem alcançado milhares de pessoas. E aí, nossa, que incrível que Deus fez na vida dela. Olha só quantos filhos ela tem. O Senhor abençoou, prosperou. E aí a pessoa só fica falando da bênção da vida dela. Tá, mas na sua vida? Ei, tá na hora de começar a buscar o Senhor. Para que a gente comece a falar na minha vida. O Senhor fez isso. Antes eu era assim, agora eu tô dessa forma. Aconteceu isso. Eu precisava tanto daquele trabalho. E o Senhor abriu as portas e eu consegui. E minha família foi restaurada. Minha família foi liberta. Minha família foi salva. E aí você começar a contar o seu testemunho. Pararmos de contar somente o testemunho dos outros, mas começar a contar o que Deus faz na nossa vida. E para isso nós precisamos buscar Ele. E eu anotei aqui finalizando, tem pessoas que precisam aquilo que somente você tem. Então se doe ao Senhor, permite que Deus use a sua vida, permita que Deus haja em você e através de você, que realmente você seja um canal de bênção, que esse derramar do Espírito Santo, ele possa ser coletivo e alcançar muitas pessoas, que Marechal Cândido Rondon seja conhecido como a cidade que teme ao Senhor, a cidade que tem o Espírito Santo na vida deles, em nome de Jesus, amém?